Crer na natureza hipostática de Cristo é o que nós chamamos de dogma. O que é dogma? Não é só aquele negócio da Igreja Católica. A Igreja Católica tem os seus dogmas também. Mas dogma é aquilo que a gente crê por fé. É aquilo que a gente tem uma ideia racional, mas que não há uma explicação lógica, racional, de forma sensata, enfim. Aí nós cremos por dogma, a natureza hipostática de Cristo. O que é isso? Vem de hipostases, é a união da natureza humana com a natureza divina de Cristo em uma só pessoa. Por que isso é um dogma? Porque racionalmente falando, não dá para a gente explicar isso, porque cada um de nós tem uma natureza. Como que 2 naturezas operam em uma mesma pessoa? Como que a natureza divina opera junto com a natureza humana, sem que a natureza humana contamine a natureza divina e sem que a natureza divina, aniquile a natureza humana. Enfim, nós precisamos entender que Jesus foi Deus que viveu a humanidade plena. Eu não gosto de dizer que ele foi 100% homem, 100% Deus. Eu gosto de dizer o seguinte: Jesus foi Deus que viveu a humanidade plena. Sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Estamos nas nossas lições de jovens, EBD Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e é uma alegria ter você conosco. Estamos estudando o 4º trimestre de 2023, tratando sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Na aula de hoje, nós vamos estudar a lição de número 6, do dia 5 de novembro de 2023. O título da nossa lição é Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. União hipostática, como falamos agora há pouco. O texto principal da nossa lição está em João capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O resumo da nossa lição nos diz que cremos na natureza humana e divina de Jesus e na sua obra salvífica para a humanidade. Jesus se encarnou, e como eu disse agora há pouco, eu não gosto muito de usar o termo Jesus foi 100% homem, 100% Deus, porque claro que quando a gente usa esse termo, a gente está falando que Jesus foi homem perfeito e Deus também em sua plenitude. Mas fica um trocadilho, não é 100% homem, 100% Deus, então ele foi 200%. Pedagogicamente falando, como eu leciono cristologia já há alguns anos, em seminário teológico, eu gosto de dizer que Jesus foi Deus que viveu a humanidade plena. Jesus foi Deus que viveu a humanidade plena. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso. Jesus foi plenamente humano. Enquanto encarnado, Jesus não usou nenhum atributo da divindade. Jesus se deteve tão somente a humanidade. Ele fez, Jesus é Deus, então ele fez isso porque ele quis. Claro que, como homem encarnado, ele é chamado de filho de Deus, mas não é porque ele foi gerado pelo Pai. Ele foi gerado no ventre de Maria, ou não é porque ele foi criado pelo Pai. Jesus não foi criado, porque ele é Deus. Ele foi gerado no ventre de Maria. E como homem encarnado, ele é chamado de filho de Deus, mas ele é Deus, assim como Deus Espírito Santo e Deus Pai também, ok? Embora a nossa aula é uma aula com pouco tempo, mas nós vamos tentar falar isso aqui, vamos tentar não, vamos conseguir, em nome de Jesus, falar isso aqui de uma forma bem ampla para você compreender algumas coisas muito preciosas em relação a, ao a doutrina de Cristo, ok? Texto bíblico, Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículos 1 ao 5, e carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao 19. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a conhecem, não a compreenderam. Ele nos tirou da potestade das trevas, eu gosto desse texto aqui, ó, e nos transportou, não fomos nós que fomos por nós mesmos, para o reino do seu Filho. Ele, o próprio Deus, nos tirou
da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por que a imagem do Deus invisível? Porque ele se encarnou e vimos, como diz João no versículo 14 do capítulo 1 do seu evangelho, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Em Cristo nós vemos a imagem de Deus. Ele é invisível, mas em Cristo nós vemos a imagem visível de um Deus invisível, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele. E ele é antes de todas as coisas. Em todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então perceba que Paulo está escrevendo, Paulo está construindo aqui uma cristologia, falando de um Cristo encarnado, falando de um Cristo totalmente encarnado. Então eu quero te convidar na aula de hoje a ver Cristo só como homem, totalmente encarnado, para a gente entender a união hipostática. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão, e eu te provo isso biblicamente já já. Primeiro ponto, singularidade de Jesus. Primeiro parágrafo, plenamente divino, plenamente homem. É o que eu disse aqui, Jesus foi Deus que viveu a humanidade plena. Ele não falhou como Deus, porque Deus não falha mesmo, porque Deus é perfeito. E ele não falhou como homem, porque ele se encarnou, viveu em intensa dependência do Pai, como homem, para nos dar o exemplo, até porque ele é o segundo Adão, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, por um homem entrou a salvação, Cristo, que Paulo chama de segundo Adão. Então ele foi perfeito como homem. O que que é ser perfeito como homem? É viver em intensa dependência de Deus. Esse foi o erro de Adão. Adão era perfeito como homem, e ele tentou ser Deus. E aí ele quebrou toda a perfeição. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a declaração das Escrituras a respeito de Jesus. Nas Escrituras Sagradas, a palavra usada em relação a Cristo é Xeos, é tel, Xeos, do grego, cujo significado é Deus, né? O mesmo termo é utilizado para fazer menção do Criador do céu e da terra, o governante de todas as coisas. Jesus nunca agiu como Deus, mas jamais deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus. Filipenses capítulo 2, que é o ponto-chave da nossa lição aqui hoje. A palavra Kyrios, que é utilizada para Cristo, é aplicada a Cristo no Novo Testamento, e é um paralelo de Yahweh, que é o pentagrama para Senhor, Yahweh ou Javé, que é o Deus Todo-Poderoso. A palavra Kyrios é uma palavra grega semelhante, equivalente é o melhor termo. A palavra Kyrios é equivalente Yahweh ou Javé, que é utilizada para Cristo, demonstrando a sua divindade. Segundo ponto, evidências de que Jesus possuía atributos divinos. Jesus possuía atributos divinos? Claro que possuía. Jesus usou atributos divinos? É claro que não. Eu sei, já vou adiantar, que você vai ler o nosso escritor aí, ao qual nós devemos todo o respeito, toda a consideração, nosso querido pastor Eduardo Leandro Alves. Ele nos escreveu algumas coisas aí que estão tanto quanto equivocadas, não é? E eu falo isso com muito cuidado, com muito respeito, mas com uma opinião bíblico-teológica e com provas bíblicas e teológicas. Por quê? Evidências de que Jesus possuía atributos divinos. Ele possuía? Possuía. Filipenses capítulo 2, Paulo disse: mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus, ele não deixou de ser Deus. Então ele tinha todos os atributos. Agora, ele utilizou esses atributos? É aí que ocorrem alguns equívocos. Primeiro, onipotência, eternidade e onisciência. O nosso comentarista disse aqui: Jesus demonstrou sua
onipotência quando acalmou a tempestade. Nem em nenhum momento. Em cristologia nós aprendemos isso. Em nenhum momento, enquanto encarnado, Jesus agiu como Deus, ok? O que que é uma ação? Uma ação é uma atitude deliberativa. Uma ação é uma atitude ativa, ser bem redundante, ativa e deliberativa. Em nenhum momento Jesus agiu como Deus. Quando ele fez grandes milagres, acalmou tempestade, quando ele curou pessoas, Jesus agia como Deus? Não. Tudo que Jesus fez foi pelo poder do Espírito. Tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito. Ó, bem rápido aqui, você vai poder anotar, porque a aula fica aí gravada. Lucas capítulo 1, versículo 35. Maria falou com o anjo Gabriel: como que eu vou ficar grávida se eu nunca tive um relacionamento com um varão? Não conheço um varão. O anjo Gabriel falou com ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, vai gerar Cristo em você. Ou seja, Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito. Lucas capítulo 2, versículo 52. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Ele estava encarnado como homem. Então é o Espírito gerando em Jesus o fruto do bom caráter. A Bíblia diz que o Espírito de Deus era com ele. Depois, Lucas capítulo 3, versículo 22. Ao passar pelo batismo, o Espírito veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba e ouve a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, ali o Espírito estava capacitando Jesus para a vida ministerial. Então, tudo que Jesus fez, ele fez pelo poder do Espírito. Então, Jesus não demonstrou a sua onipotência quando fez grandes milagres. O comentarista diz aqui: Jesus declarou a sua eternidade. Sim, verdade, ele declarou a sua eternidade, porque ele realmente era eterno, mas ele não agiu utilizando, esses atributos eternos. Vamos pensar aqui, ó, quando o comentarista fala sobre a soberania de Jesus, no segundo parágrafo. A soberania de Jesus. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano.
Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. De Jesus, sua soberania é vista no fato que ele tinha poder para perdoar pecados. Quando Jesus perdoa os pecados aqui, é aquela situação que abriram o telhado, desceram um paralítico, Jesus falou: "Perdoados são os teus pecados". E alguns riram, falaram: "Quem é esse que perdoa pecados?". Aí Jesus disse assim: "Olha, o que é mais fácil dizer para esse homem: 'Perdoados são os teus pecados', ou levanta e toma sua caminhada?". Aí na mente parece que as pessoas pensam assim: "Ah, falar que os pecados estão perdoados é fácil, agora eu quero ver fazer o cara sair da cama, paralítico aí". Aí Jesus diz assim: "Para que saibais", escute isso e leia depois no texto bíblico, confira. "Para que saibais que o Filho do homem", aponta para a humanidade, "tem poder na terra de perdoar pecados". Aí isso te digo, levanta, toma sua caminhada. Ele levantou. O que que Jesus estava fazendo aqui? Usando a sua soberania? Não. O ministério de Jesus foi um ministério de rei, profeta e sacerdote. Então aqui Jesus estava usando a sua autoridade sacerdotal. A igreja tem essa autoridade. Jesus deu essa autoridade a Pedro. Mateus capítulo 16. Não foi carne e sangue que tu revelar, mas meu Pai que está nos céus. Nas tuas mãos põe a chave do reino dos céus. O que desligares na terra terá sido desligado no céu, o que ligares na terra terá sido ligado no céu. A igreja tem essa autoridade sacerdotal? Tem. Jesus, o Senhor falou: ó, a quem perdoar dos pecados, ser-lhe-ão perdoados. A quem retiverdes, perdão ser-lhe retido. Quem tem poder na terra hoje de perdoar pecados? Jesus é quem perdoa, mas é a igreja que ministra esse perdão por causa da autoridade sacerdotal. Por que quando a gente comete uma falha, a gente pede perdão à igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então aqui Jesus não estava usando a sua soberania, Jesus estava usando a autoridade sacerdotal, e ele mesmo utiliza a expressão filho do homem. Terceiro parágrafo, Jesus era digno de adoração. Jesus podia ser adorado? Podia, claro, e ele foi adorado. Agora, ele pediu a adoração? Não. Quem está sendo adorado não está numa atitude ativa, está numa atitude passiva. Ele estava recebendo adoração, ok? Então, nós precisamos entender que em momento algum Jesus agiu como Deus. Quando Paulo diz que ele abriu mão da sua divindade, Paulo diz: "Não, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação". O que que é usurpar? Que é o versículo de número 6. Usurpar. É claro que aqui no segundo parágrafo, o nosso escritor, ele faz uma hermenêutica do versículo 7. Ele constrói uma hermenêutica do versículo 7, dizendo que, olha aí na sua tela, ó, 1 de João, capítulo 1. Não, 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 até que não é isso aqui não. Ele faz uma hermenêutica aqui de Filipenses, deixa eu ver. Ah, não, não, é lá do outro lado. Já nós chegamos lá. Já nós chegamos lá. É no segundo parágrafo do terceiro ponto. Ele vai fazer uma hermenêutica de Filipenses capítulo 2 e o versículo 7, mas a gente precisa pensar a hermenêutica do versículo de número 6, ok? Uma coisa importante aqui, ó, Jesus não agiu como Deus em momento nenhum, em situação nenhuma. Tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito, é o que eu queria aqui, que eu anotei para essa aula. Tudo que ele fazia era pelo poder do Espírito. A prova de que tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito, que ele disse em João capítulo 14, versículo 12, que aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e digo mais, as farão maiores ainda. Como pode nós, réis mortais, fazermos obras maior do que as obras que o Senhor fez? É possível? É, porque o mesmo Espírito que agia sobre Cristo, age sobre a vida da igreja hoje. Então tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito. Terceiro ponto, Jesus esvaziou-se de si. Primeiro parágrafo, Jesus se esvaziou de sua glória. Nosso escritor é aqui, ó, que ele vai dizer, vai fazer uma hermenêutica do versículo 7, olha aí na sua tela, da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2.
E ele vai deixar claro para gente que o esvaziamento de Jesus não foi uma renúncia de prerrogativas. Ele disse aqui, ó, a expressão mostra que, ao tornar-se homem, Jesus renunciou às suas prerrogativas como Deus, não deixando, porém, de ser Deus. Aí ele vai tratar depois, aqui ó, ele fala de forma correta. Ele renunciou às suas prerrogativas como Deus. Aí depois, no segundo parágrafo, ele vai falar o que realmente Filipenses diz. Ele continua fazendo hermenêutica do versículo de número 7. E aí ele fala o seguinte, ó, que o esvaziamento inclui posição, não atributos. Ou seja, ele está dizendo aqui que o esvaziamento que Paulo está falando é a posição de servo que Jesus assumiu e não atributos. Só que, hermeneuticamente falando, para a gente fazer a hermenêutica do versículo 7, a gente precisa olhar o versículo de número 6. E o versículo de número 6 nos diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. O termo usurpação do grego é apagmos, que quer dizer ato de pegar pela força, roubo, algo tomado pela força ou a ser apanhado. Aí Paulo está dizendo assim, porque Jesus não agiu como Deus? Porque ele não tomou isto à força. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. É o diabo na tentação, lá no deserto, dizendo: se você é o filho de Deus, ou seja, você é filho, então você é como ele. Transforma essas pedras em pães. Aí Jesus não faz. Salta desse pináculo. Jesus não faz. Ou seja, se Jesus faz, ele estaria agindo como Deus. E se você for olhar a mesma tentação que o diabo tentou Adão e Eva no Éden. Então aqui não é uma questão posicional só, é uma questão de atributos. Jesus não usou os seus atributos. E eu acho isso magnífico, magnífico, porque a plena humanidade de Cristo é a maior renúncia já feita por Deus. Ele veio viver, olha, a plena humanidade de Cristo é a maior renúncia feita por Deus. Ele veio, se deteve a humanidade. Imagine quando ele estava para morrer, as pessoas batendo na cara dele, os soldados dizendo: profetiza, quem te bateu, que não sei o quê. Ele sabia de tudo. Imagine ele na cruz, as pessoas dizendo: livra-te, sai daí. Você não disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, então livra-te daí. E ele se detém, ele renuncia. Por quê? Pela nossa salvação. É uma renúncia de atributos e não só de posicionamento. Então, repetindo, versículo 6: subsistindo em forma de Deus, não deixou de ser Deus, não usurpou o ser igual a Deus, não agiu como Deus, ou seja, não usou os seus atributos. Agora, outra coisa, pense na renúncia. Um Deus vivendo entre homens somente como homem. Ele é Deus. Ele sabe que ele é, mas ele não age como Deus. Em momento, pensa quantas vezes ele teve a oportunidade de agir como Deus, para se livrar de problemas, para se livrar das dificuldades, e ele não agiu como Deus. Isso é verdadeiramente renúncia. O dia que eu descobri em Cristologia essa renúncia, essa plenitude da encarnação de Cristo, meu Deus, tornou Cristo muito mais belo, mais lindo, o sacrifício muito maior para mim, porque ele não agiu como Deus. Outra coisa, só para a gente pensar, só para a gente pensar, se ele não tivesse abrido mão de atributos, ou seja, o que que é abrir mão? É ter, mas não usar. Se ele não tivesse abrido mão de atributos, a minha pergunta é: Deus pode morrer? Deus pode morrer? Não, por causa da sua infinitude. Agora, por que que Jesus morreu? Porque ele estava encarnado, totalmente encarnado. Se ele não tivesse abrido mão dos atributos, a morte não poderia ceifá-lo. Então, a morte de Jesus é uma das provas de que ele abriu mão dos atributos. O próprio Paulo, que escreveu a carta aos Filipenses, nos deixa uma outra chave hermenêutica. O mesmo Deus que ressuscitou a Cristo também ressuscitará os nossos corpos mortais. Ou seja, na ressurreição, Cristo não ressuscitou a si mesmo, porque ele estava submisso à vontade do Pai. Aí a gente vai entender que Deus lhe deu um nome acima de todo nome, porque o próprio Deus o glorificou. E aí ele volta a ser somente Deus novamente, mas com um corpo glorificado, que é o que nós teremos na eternidade. Então, só a pergunta é: Deus pode morrer?
só se não usar os seus atributos. Se ele não usar os seus atributos, ele pode morrer, porque se ele usar os seus atributos, ele não morre, porque um dos atributos é a infinitude. Por fim, plena encarnação de Cristo é: o Criador resolveu viver como criatura. Isso aqui é algo magnífico. O Criador, ele resolveu viver como criatura, então ele abre mão. Ele não usa, ele renuncia os seus atributos. Ele continua tendo. O que é renunciar, não é deixar de ter, é não usar. O que é abrir mão? Eu tenho, mas eu não uso, eu vou abrir mão. Então a encarnação de Cristo e foi uma encarnação total, plena, até para que Cristo seja o nosso modelo. Por que Cristo venceu o pecado? Porque ele usou seus atributos? Não, porque ele vivia em intensa dependência com o Pai. E a intensa dependência que ele vivia com o Pai é a nossa chave, é o nosso modelo para que nós tenhamos o poder que vence também o pecado. Se vivermos em intensa dependência do Pai, nós também conseguiremos vencer o pecado. É porque nós somos bons? Não. É porque a graça de Deus está sobre a nossa vida e nos ajuda a vencer. Cristo é o nosso pleno e total modelo de humanidade. Como eu disse no início da aula, entender a natureza humana e divina de Cristo, a união hipostática, é algo que nós entendemos pela fé, mas é algo que nós conseguimos visualizar. Bíblica e teologicamente, nós conseguimos ter bases sólidas para nós entendermos isso. Tudo isto é o amor de Deus. Por que que ele fez tudo isso? Porque nos amou. Por que que ele por que que Deus resolveu viver entre a criatura só como criatura? Por causa do seu amor, para nos resgatar, porque ele sabia que na sua submissão nós seríamos salvos. Então creia, sim, e tenha esta visão da união hipostática de Cristo. Jesus foi Deus, esta é a frase, Jesus foi Deus que viveu a humanidade plena. Ele resolveu. Sabe aquele negócio de pregador, que Deus mandou Abraão, Abraão pecou, Deus mandou não, Deus não mandou ninguém para nos salvar, gente. Era um propósito, era o cumprimento de um propósito, era estágios dentro de um propósito de Deus, de implantar o reino de Deus. Aí Deus olhou para Jesus e falou: "Vai". Não foi Deus, foi ele que quis. Onde que eu provo isso, pastor Anderson? Dentro da Bíblia. Jesus falou com Pilatos: "Ninguém toma a minha vida, eu a dou". Jesus falou: "Você não tem poder sobre mim, você não tem autoridade se não viesse de Deus. O meu reino não é daqui". Jesus não falou foi com Pilatos, foi com os seus discípulos. Ninguém toma a minha vida. Então Jesus não veio cumprir uma ordem do Pai como uma obrigação. Não, ele veio porque, como Deus, ele também se entregou, ele se doou também. Aí a gente precisa estudar soteriologia para entender um pouco disso. O papel de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na salvação e o nosso papel na salvação. O importante é que ele veio, viveu tão somente como homem, sem usar nenhum dos seus atributos. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço, em nome de Jesus.